Esse vídeo, uma segunda parte, é uma continuação da videoaula sobre o cenário 1 do capítulo 2. Nele, nós vamos ter uma atividade a ser feita. Vocês vão copiar essas questões no caderno de vocês, responder, e até segunda-feira, dia 13, vocês terão que me enviar uma foto bem nítida para que eu possa ver a resposta de vocês e mandar no meu privado. Eu vou corrigir por lá. Na verdade, eu espero que as questões estejam todas certas, porque eu vou comentar uma por uma. Então, se você tiver alguma dúvida se sua resposta está certa ou não, é só vir aqui no vídeo e ouvir o que eu tenho a falar da questão, porque eu vou comentar todas. Então, vamos lá. Primeira questão. Quais os precedentes que culminou num perigoso jogo geopolítico entre a Europa e os Estados Unidos que resultou no crescimento das forças armadas e dos investimentos em armamentos desses países? Eu quero saber o que aconteceu antes para que a Europa e os Estados Unidos entrassem nesse jogo perigoso, esse jogo geopolítico. Por que foram eles dois e não outros países que disputaram essa hegemonia econômica mundial? Por que foram eles dois? Gente, foi por causa do desdobramento do processo de industrialização da Europa e dos Estados Unidos. Eles dois foram os pioneiros na Revolução Industrial. Também foi por causa da expansão neocolonialista, com disputa por territórios ricos em matérias-primas e mercados consumidores em todo o mundo. Então, eles dois disputaram territórios que eram ricos em matérias-primas e mercados consumidores de todo o mundo. Então, por isso que foi a Europa e os Estados Unidos que entraram nessa briga por ser uma potência, uma superpotência econômica, nesse jogo geopolítico. Segunda questão. Comente a teoria de Hirschland, elaborada pelo geopolítico britânico Halford, para explicar quem seria o vencedor do jogo político mundial. Então, Halford, ele elaborou uma teoria para dizer quem deveria ser o vencedor desse jogo político, quem deveria ser a superpotência. Hirschland, essa palavra, Heart vem de coração e land, mundo, o coração do mundo, Então, nessa teoria, ele defendia que aquele que dominasse o coração do mundo seria o vencedor do jogo geopolítico mundial. E, segundo ele, esse coração do mundo se localizava na Eurásia, o continente europeu e o continente asiático. Terceira questão. Explique como passou a ser a disputa territorial entre os Estados Unidos e a União Soviética e como ela foi chamada. Então, na teoria de Hirschland, ele não falava que era país tal, ou país fulano, ou país ciclano, que iria ser uma superpotência. Então, ele colocou só um precedente, que seria alguém que conquistaria o coração do mundo. Algum país que conquistaria o coração do mundo. Ele não citou qual país. Só que, a partir de que a gente já viu agora, na primeira questão, a partir de que os Estados Unidos e os países europeus se tornaram uma potência econômica através da industrialização, o mundo começou a ser disputado por eles dois, pela uma parte da Europa, mais especificamente a União Soviética, e pelos Estados Unidos. E como a gente quer saber como passou a ser essa disputa? A disputa territorial passou a ser ideológica entre a oposição de capitalismo e socialismo. E isso inaugurou uma nova era geopolítica mundial, que foi baseada no poder bélico dos Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, e da União Soviética à frente dos blocos dos países socialistas. Então, essa disputa passou ideológica, o capitalismo versus socialismo. O capitalismo do
os Estados Unidos, socialismo da União Soviética. E está perguntando como ficou chamada, né, essa disputa. E essa disputa ficou chamada de Guerra Fria. Houve um erro de digitação e a terceira questão nós vamos considerar quarta. Na segunda metade do século XX, o mundo assistiu com muita atenção à evolução do poder bélico das nações mais poderosas. Quais eram essas nações? Eram 5, gente. Estados Unidos, União Soviética, China, Inglaterra e França. Quinta questão. Quais tecnologias foram desenvolvidas pelos países citados na questão anterior durante a corrida armamentista? Então, durante essa corrida armamentista, eles desenvolveram algumas tecnologias especificamente nucleares, né, como armas de destruição em massa, tais como bombas atômicas, bombas de hidrogênio, ogivas nucleares, mísseis de longo alcance, submarinos nucleares e etc. Sexta questão. Como ficou conhecido o período em que houve a amenização das relações entre Estados Unidos e União Soviética? Esse período no qual a tensão que tinha, né, do medo deles entrarem em conflito, né, ele ficou chamado de período de distensão. Nesse período, as tensões elas foram amenizadas. Essa tensão, esse medo de que eles entrassem em conflito foi amenizado. Ainda na questão 6, pergunta que tratado foi assinado entre esses países nesse período. Foi o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, a partir que eles assinaram esse tratado, as tensões foram amenizadas. E aí esse período ficou conhecido como o período da distensão. Sétima questão. Por que as duas superpotências da Guerra Fria assinaram o Tratado de Não Proliferação das Armas? Então, gente, por que esses dois países, né, a União Soviética e os Estados Unidos, assinaram esse tratado? Os governantes dos dois países tinham preocupações mútuas sobre a perda do controle do arsenal e da destruição do mundo por uma guerra nuclear. Então, os dois governantes, eles sabiam que tinham criado armas muito poderosas e que poderia acabar com o mundo todo, né? E isso eles não queriam, eles só queriam mostrar que tinham poder. Nessa parte da guerra, eles empataram, porque todos os dois conseguiram desenvolver armas nucleares, né? Então, já que era só para mostrar quem podia mais, eles assinaram esse tratado para não usarem essas armas, porque senão seria a destruição do mundo, né? Oitava e última questão. O último grande episódio da disputa entre as superpotências se deu após a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética. Que mudanças implantadas por esse governante fizeram com que, em 1985, vários movimentos populares derrubassem o socialismo e a dissolução do país, né, da União Soviética, e a criação da comunidade dos Estados Independentes, SEI. Então está perguntando quais foram essas mudanças que esse governador da União Soviética implantou, né? Ele empreendeu, gente, reformas políticas e econômicas que mostraram ao mundo as intenções de não agressão, a redução do arsenal do país, e também assinou vários acordos de diminuição do arsenal nuclear com o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Então, gente, esse governador, o último governador da União Soviética, né, o último governante, presidente da União Soviética, quando ele tomou o poder, ele assinou tratados que se comprometeu a não produzir mais armas nucleares, né? E mudou a sua economia. E isso fez com que
que movimentos populares derrubassem o socialismo, né? O socialismo enfraqueceu e com isso o mundo teve apenas uma superpotência, não mais duas como era antes, né? Estados Unidos e União Soviética. E agora apenas uma, os Estados Unidos, tendo a Guerra Fria sendo ganhada pelo capitalismo. Então, gente, respondam as atividades no livro, no livro não, né? No caderno. Respondam as atividades no caderno, copiem a pergunta, copiem a resposta. Se for preciso pausar o vídeo para copiar, pausem o vídeo. Se vocês não acharem a resposta no livro, mas está lá, viu, gente? Mas mesmo assim vocês não conseguiram achar, voltem aqui ao vídeo, vai pausando, frase por frase que eu digo, coloquem a resposta. O importante é que as respostas fiquem corretas, porque a gente não vai ter como corrigir. E, por favor, me envie a foto bem nítida da atividade até segunda-feira, dia 13. Bons estudos para vocês. Beijos.